Nesse vídeo nós vamos falar de macroeconomia. Vamos olhar os indicadores para você entender a sujeira que está sendo empurrada para baixo do tapete. Hoje também tem CPI. Isso pode influenciar o mercado e a definição de taxa de juros. Então é um vídeo muito importante falar de macroeconomia porque afeta a nossa carteira antifrágil e também as criptomoedas. Beleza, pessoal? Claro, tem a questão da China também, né? Essa guerra comercial, geopolítica vai afetar o mercado. Se a China sofrer aí algum tipo de sanções ali com essa guerra política, alguma penalização, né? Isso pode lá assustar os chineses, vai realizar cripto. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente, beleza? Fica comigo até o final, a gente vai aprofundar esse assunto com muitos indicadores, principalmente macroeconômicos. Antes, um convite rápido para você conhecer a Insider. Tá rolando aí promoções de final de ano. Final de ano tá chegando para você aí viajar. Cara, não tem escolha melhor do que uma Insider. Por exemplo, a Tech T-shirt. Você vai ter uma peça que desamassa com o próprio calor do corpo. Então você vai viajar, vai colocar lá a roupa na mala, tu vai ficar tranquilão. Por quê? Colocou a peça no corpo, ela vai desamassar, chega de andar com camiseta amassada. Aqui você vai encontrar peças também para presentear quem você ama no Natal e, claro, para se presentear, por que não? Peças aí de diversas cores para pular ondinha, para passar as festas natalinas aí, muito bem, muito estiloso, beleza? Tem peças masculinas e também tem peças femininas, garante a sua usando o cupom PELISSARO15 para garantir aquele descontão de mais 15%, beleza? Aqui na aba presentes você vai encontrar kits para presentear, para se presentear com descontos especiais. Não esquece de usar o cupom PELISSARO15 e garantir uma peça de altíssima qualidade que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, pessoal, vamos dar aquele giro da macro aqui, porque é o seguinte, hoje, quarta-feira, eu tô gravando esse vídeo na terça, né? Mas na quarta-feira, quando você está assistindo este vídeo, provavelmente, já está aí para sair o CPI. O que é o CPI, Gabriel? É a inflação americana. E qual que é a importância de eu olhar aqui estes dados, Gabriel? É que isso vai impactar lá na definição da taxa de juros que vai acontecer na próxima quarta-feira. Então o Powell, o mundo inteiro, o mercado inteiro está de olho aqui neste indicador, porque se a inflação vier acima do esperado, isso pode indicar, né, que nós podemos ter uma contenção dos estímulos. O Powell, né, o Fed, estava voltando a estimular a economia porque o desemprego estava subindo. Então, para não entrar numa recessão, a economia americana, para ela não entrar em uma recessão, eles voltam, né, com a cachaçinha. Qual que é a cachaça do mercado, Gabriel? A cachaça do mercado é a volta dos estímulos, a queda de juros e tudo mais, né? Embora você que já me acompanhe saiba que geralmente quando o juro cai, geralmente algum tempo depois nós temos uma recessão. Já vamos chegar nessa parte, fica comigo até o final. Agora, olhando para o curto prazo, quarta-feira sai aí o CPI, inflação, se vier muito acima, isso pode afetar, então, essa definição de taxa de juros que vai acontecer daqui a uma semana, um dia e uma hora. O mercado está esperando uma queda de 0,25 dessa taxa de juros. O mercado está esperando, então, a volta da cachaçinha. Mais estímulos, certo? Mas, né, se essa inflação vier muito acima do esperado, isso aqui pode mudar e não ter cortes. Porque a inflação já começa, né, a demonstrar sinais de aceleração, e se ela começar a ficar distante da meta, pode acontecer igual aconteceu no Brasil. O Banco Central tem que voltar atrás para segurar a moeda, né? E tem que voltar ali a subir os juros, né? Só que o dólar está se fortalecendo, tá? Enquanto nós temos alguns sinais de desaceleração do mercado de trabalho. Então nós temos que olhar toda essa conjuntura macroeconômica e geopolítica também, porque isso afeta os mercados, tá? Então vamos para o resumão rápido aqui. O que você está vendo na sua tela? A queda na abertura de empregos, né? Então nós estamos vendo uma desaceleração do mercado de trabalho, tanto é que o indicador de desemprego está em 4,2%. Ainda uma economia muito aquecida, mas já começou a desacelerar porque ele estava em 3,5%. Então o desemprego começou a aumentar e aqui nós estamos vendo uma desaceleração da oferta de trabalhos, né? Das vagas sendo abertas, demonstrando então uma desaceleração. Por isso que eu comentei anteriormente que o Fed começa a querer voltar com a cachaçinha para justamente não levar a um declínio maior desse desemprego. Só que quando volta o estímulo, a inflação arrebenta para cima também. Então eles têm que rebolar, né, com todas essas tretas. Gabriel, qual que é a sua humilde opinião? Para arrumar todas essas sujeiras que foram jogadas para baixo do tapete desde a década de 70, mas principalmente após 2008,
é necessário uma recessão. E essa recessão deve chegar em breve e a gente já vai falar sobre ela. Por enquanto, janela aberta, mas ela deve chegar, já vamos chegar lá. Mas até que a gente não fale de recessão, a gente tem que olhar aqui os pedidos de auxílio-desemprego que ainda estão abaixo da marca de 260 mil. Então até que a gente não rompa esses 260 mil, então é ali uma movimentação tranquila, saudável, janela segue aberta. O problema é quando esses pedidos de auxílio-desemprego começarem a disparar acima dessa marca. Aí sim, geralmente nós temos algum estouro, alguma recessão muito próxima, né? Então, por enquanto, a janela segue aberta, mas nós temos sinais aqui de alerta que em algum momento a gente pode ter algum tipo de desaceleração, de problemas, até principalmente quando a gente olha para o mercado imobiliário. Isso aqui demonstra, né, a desaceleração econômica que está acontecendo. Então, nós estamos vendo aí casas empacadas, né? Nós estamos vendo o estoque de moradias empacados chegando a níveis pré-Pand, exatamente, né? Então, parece que a galera está dando uma segurada na compra de casas, tanto porque o juro ainda está elevado, a inflação está elevada, as pessoas estão perdendo poder de compra. Então, tudo isso afeta o consumo. E olhar o indicador aqui do mercado imobiliário é importante, porque se as pessoas não estão comprando casas, se esse setor tão importante para a economia está travado e está desacelerando, como é que vai ficar o emprego? Como é que vai ficar aqueles imigrantes todos que foram lá para trabalhar na construção, na pintura e tudo mais? Pois é, né? Se a economia começa a desacelerar, por isso que o emprego começa a desacelerar também. Começa a aumentar o desemprego, né? Porque se não está tendo demanda por novas casas, vão construir menos casas, afeta o desemprego, daí tem menos consumo. Em uma economia que a inflação está elevada, depreciando o poder de compra das pessoas, ou seja, as pessoas perdem poder de compra, né? Então a coisa fica mais complicada, né? Então tá tudo relacionado. Quando você começa a juntar essas peças, a fazer essas ligações, as coisas ficam muito mais claras e você consegue, né, se posicionar no mercado com muito mais tranquilidade. Por isso que o conhecimento é o melhor investimento, né? Então nesse momento de incertezas, de uma recessão podendo aí chegar em 2025, 2026, estourando no colo do Trump, é importante você estar antifrágil. O que é estar antifrágil? É você estar exposto ao risco para buscar multiplicação de capital enquanto a janela segue aberta, mas também estar preparado para o pior. Estar preparado com hedge para ganhar com as quedas, ter caixa para comprar tudo mais barato, né? Então essa que é a grande jogada, você está convexo. Assumindo a humildade perante a incerteza. Que é isso que a gente sempre passou lá no Clube dos Capitalistas 2.0 para quem tá lá, né? Então essa que é a grande jogada. O Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, ele está aumentando seu caixa ultimamente. Então isso aqui é um sinal de alerta quando a gente olha esses indicadores que nós temos alguns sinais de desaceleração. Ainda a economia forte, por isso que eu falo que a janela segue aberta para a gente especular nas criptos e tudo mais, só que em algum momento essa janela deve se fechar. E aí que você já deve estar antifrágil e quem sabe, né, se a gente conseguir acertar o time, a gente já vai ter realizado o lucro das criptos para aumentar o nosso caixa. Então o Warren Buffett ele continua comprado em ações, claro, mas ele vem aumentando o seu caixa. Ele é um dos maiores investidores de todos os tempos. E ele está aí quase passando de 30% do seu portfólio de caixa. É aí um dos maiores patamares, né, que a gente já viu de caixa aí do oráculo de Omaha, né? Então ele está lá colocando na renda fixa americana, surfando lá os 4% ao ano. Quem está lá no Clube dos Capitalistas, que é o meu treinamento de ciclo econômico, sabe, né, que eu tenho mais de 50% da carteira em caixa, justamente me preparando para essa crise, né? Surfar agora as criptos, fazer dinheiro nas criptos agora, na minha cabeça é só uma ferramenta para aumentar o nosso caixa, para quando vier essa crise do fim do ciclo econômico, a gente ter mais bala na agulha para comprar tudo mais barato. Então esse vídeo é de extrema importância, né, para você entender a nossa estratégia e entender todo o contexto econômico, macroeconômico, de ciclo de mercado e ciclo econômico, né? Se você dominar tudo isso, você vai ser um investidor muito mais tranquilo e muito mais assertivo. Então o Buffett está aumentando o seu caixa, né? E, enquanto isso, os bonds americanos estão em alta. Então isso deve fortalecer aí o dólar. E por isso que a gente pode ver aí alguma volatilidade de curto prazo no mercado, porque a galera tá indo pro dólar com essas tensões geopolíticas que estão acontecendo, tá? Voltando aqui para a questão do Buffett, pessoal, é interessante você olhar esse indicador do Buffett Indicator, que vai levar em consideração o preço das ações,
americanas e o GDP, que nada mais é do que o PIB americano. Então, se a economia americana não está crescendo tanto quanto o preço das ações, esse indicador vai apontar que as ações estão caras, estão esticadas, que é o que vem apontando. Por isso que quem está lá no Clube dos Capitalistas, acompanha aqui no Membros, viu que, por exemplo, estava saindo de ações e indo para as criptos. Porque eu acho que as criptos, nesse momento, são um dos poucos ativos que podem entregar upside, podem entregar algum retorno, porque as ações americanas já estão muito esticadas, né? Então, o risco-retorno das ações é inviável, né? Já estamos aqui nessa linha vermelha que geralmente marca momentos em que os ativos estão muito caros. Qual que é o momento de comprar essas ações, né? Quando a gente está aqui na média histórica, nessa linha cinza ou abaixo, aqui em regiões verdes. E quando que a gente consegue comprar nessas regiões com desconto a preços justos? Quando ocorrem grandes crises. Por isso que eu acredito que em algum momento vai ser necessário uma grande crise para limpar os excessos que foram gerados dessa impressão de dinheiro, dessa distorção toda econômica que está sendo realizada. Essa crise vai ser necessária para limpar todos estes excessos. E por isso que a gente se prepara para essa crise. Só que até que ela não chegue, a gente pode buscar especular em algumas classes de ativos, como por exemplo as criptomoedas, só que sempre dentro de uma carteira antifrágil, tá, pessoal? Gabriel, quando que você acredita que essa crise, que essa recessão nos Estados Unidos vai chegar? A gente não tem bola de cristal para saber, mas nós, como bons estudiosos que somos, podemos olhar alguns indicadores para ter uma ideia de quando ela pode chegar. Quando a gente olha a desinversão da curva de juros, por isso que lá no início do vídeo, e há mais de 2 anos eu venho falando para vocês, a gente foi um dos primeiros canais do YouTube a falar que quando o juro cai, a bolsa cai junto, né? Quebrando o consenso aí da galera. Por quê? Porque justamente, né, o Fed sempre age atrasado. Então a gente vai observar isso acontecendo na desinversão da curva de juros dos Treasuries de 2 anos, menos de 10 anos, 10 anos menos de 2 anos. Então, o que acontece? Quando essa desinversão acontece, que é o que está acontecendo agora, após aí de 2 a 1 ano, nós temos uma recessão se instalando, né? Então esse é um indicador antecedente de recessões. E qual que é a grande jogada? No momento que nós estamos, a gente está no início da curva positiva, né? A gente acabou de ficar com a desinversão aqui positiva. Então, o que geralmente isso marca, olhando historicamente? Marca a contagem regressiva para uma recessão, né? Talvez por isso que o Buffett esteja aumentando o seu caixa. E talvez por isso que você também devesse investir em antifrágil, como a gente investe lá no clube, né? Mas a gente tem ainda uma janela de oportunidade aberta aqui, ó, porque até que a gente chegue lá nos 2 pontos, por exemplo, aqui, tem algum tempo. Por exemplo, lá de 2007, quando a gente ficou positivo, até o estouro da crise de 2008, foi mais de 1 ano para que a recessão chegasse. Do ponto que ela começa a ficar positiva aqui, ó, do ponto que ela começa a ficar positiva aqui, essa curva, até que a crise estourasse, foi mais de 1 ano. Por isso que eu venho falando para vocês, ainda existe uma janela de oportunidade. Essa que é a grande jogada, né? Lá de 2008 até o estouro da bolha das .com em 2001. Teve ali cerca de 3 meses até o estouro, né? Lá em 90, mesma coisa. Começa a ficar positiva depois de uma crise. Então, esse indicador ele é muito assertivo, certo? E ele me aponta que em algum momento a gente pode ter aí o início de uma recessão lá nos Estados Unidos. E nesse momento, tudo que tiver liquidez vai cair. E quem ter caixa em dinheiro dólar, até mesmo real, vai fazer grana. Principalmente dólar, né? Porque nesses momentos o real tende a se depreciar mais. Então quem tem dólar nesses momentos vai fazer muita grana, né? Então essa que é a grande jogada. Por isso que a gente quer surfar, por exemplo, ali as criptomoedas, surfar o ciclo, né? Para aumentar o nosso caixa para depois comprar tudo mais barato. Comprar ações mais baratas, comprar as criptomoedas mais baratas, comprar os metais mais baratos, tudo mais barato. Porque nos momentos de crise, quem tem caixa em dólar é rei. Consegue comprar tudo mais barato. E depois surfar um novo ciclo para ir repetindo esse movimento, né? Então tudo é cíclico. E se você dominar isso, você vai fazer muito dinheiro, tá? Para surfar essa janela aberta aqui até que a crise chegue, eu tô comprado em criptos. Estou aproveitando quedas para aumentar as minhas posições. Se você quer copiar minha carteira, é só entrar no Criptos Exponenciais. O link está na descrição. Entre aí antes de 2025. Eu deixei um vídeo explicando esse movimento cíclico dos criptoativos. Caso você não tenha assistido, entra no link da descrição e confere essa aula gratuita Express para você dominar o ciclo das criptomoedas. Se você achar que vale a pena, que é interessante, que faz sentido para você,
você vem aqui ó, em quero copiar e colar a carteira, quero copiar a carteira, e aí você vai copiar a carteira Ciclo Express, que é o que eu estou fazendo, né? Eu compartilho o que eu estou fazendo nas criptomoedas para a gente buscar e fazer uma grana antes dessa recessão americana estourar. Mas eu sempre vou reforçar para vocês que essa recessão americana pode estar chegando, porque o meu objetivo aqui não é ser torcedor de alta nem de baixa. O meu objetivo aqui é fazer dinheiro e surfar ciclo. Eu não vou ser o cara sempre otimista e nem o cara sempre pessimista. Se eu vejo uma oportunidade, eu vou buscar surfar aquela oportunidade. Essa que é a grande jogada. Por quê? Porque a gente assume a humildade perante a incerteza, estando antifrágil, estando convexo. O que é convexidade? É você ter uma perna preparada para ganhar com a alta e uma perna preparada para ganhar com as quedas, principalmente tendo hedge na carteira para ganhar com essas quedas, né? Mas aí é outra história. Até que essa crise chegue, pessoal, eu estarei posicionado aí nas criptos, e quem quer copiar minha carteira de cripto, tá aí o Criptos Exponenciais, link na descrição, beleza? Vai ser uma classe que a gente pode fazer uma grana, e aí quando essa crise chegar, a gente vai usar esse caixa, porque a gente vai comprar essas criptos e vai vender. E a gente vai vender para deixar lá em dólar, para quando vier a crise a gente comprar tudo mais barato. Então essa que é a grande jogada, porque nós não olhamos só para as criptos, nós olhamos para toda a macroeconomia junto, né? E por isso que às vezes eu sou pessimista, às vezes eu sou otimista. Porque na macroeconomia eu fico pessimista e nas criptos eu fico otimista, né? Então quando você dominar isso, você vai entender do que eu tô falando aqui e vai surfar essas oportunidades. Para curto prazo, cripto, ganhar dinheiro, mas pensando já em fazer caixa ali para comprar tudo mais barato quando essa crise macroeconômica se instalar. Como você viu, as ações estão caras e quando isso derreter, a coisa vai ser feia para quem não entendeu do que eu tô falando aqui, para quem não se antecipou, para quem não se preparou. Brindaremos mais à frente. Um forte abraço. Deixa seu like se você gostou. Até a próxima. Tchau, tchau.